A história de José é uma das mais lindas do Antigo Testamento. Era um menino que cresceu paparicado, mimado pelo pai. José era filho da velhice de Jacó. E quando ele já estava com seus 17 anos, seus irmãos começaram a sentir um invejoso e verdadeiro ódio por ele. Essa raiva se tornou ainda maior quando José começou a contar-lhe seus sonhos. Provavelmente você, amado irmão, já leu na Bíblia essa história, mas eu gostaria de estar recordando ela com você. Pois bem, José nasceu e conforme ia crescendo, Jacó desenvolveu um carinho muito especial por ele. E assim dia a dia havia uma confiança de um para com o outro. Mas acontece que isso o desagradou e despertou um ciúme muito grande entre seus irmãos. Certamente Jacó abraçava José e lhe chamava: meu filho querido, meu filho amado, meu filhinho. Os irmãos de José olhavam para ele e o viam como o filho favorito do pai, e o ódio só crescia. Viviam chateados ao ver o carinho que seu pai lhe demonstrava. Certo dia, José, já rapazinho, teve mais um sonho e, numa decisão não muito inteligente, caiu na bobiça de contar para seus irmãos o que havia sonhado. Mas lembremos, dentro do propósito de Deus, nunca devemos esquecer disso. Ao José contar o sonho, Deus estava deixando bem claro desde o início que José iria reinar. Todos os irmãos de José o odiavam, só o pequeno Benjamim que não. Mas se estivéssemos ali, íamos entender, pois se parece que os outros irmãos não tinham o mesmo carinho do pai, e por isso odiavam José. Mas ele não poderia fazer nada, coitado. Todos os seus irmãos eram mais velhos e mais fortes do que ele. Mas, sabe, amados e queridos irmãos, o que aconteceu? Um belo dia, bem cedinho, Jacó chamou José e mandou ele ir lá no deserto onde seus irmãos estavam apacentando as ovelhas. José: pois não, meu pai. Jacó não tinha noção do perigo que José enfrentava. O ódio dentro da sua própria casa. Tenho certeza que José sabia que chegando lá não seria bem recebido pelos seus irmãos. Oi, José, como vai? Sente-se aqui. Não. Mas José, mesmo sabendo que não seria bem recebido vindo, ainda assim não recusou a ir. Então ele foi atrás dos seus irmãos a pedido do seu pai para saber como estava. Mas logo que chegou em Siquém, não os encontrou ali. Um homem viu que José andava errante de um lado para o outro. Lhe perguntou: o que você está procurando, meu rapaz? Meus irmãos, respondeu José, você os viu por aqui. E o homem respondeu: olha, estavam aqui mesmo. Mas vi eles falando que iriam para Dotã, que lá tem pastos melhores para o rebanho. E assim, amados irmãos, mesmo José sabendo que os irmãos dele não estavam ali, e sim um pouco mais longe, mesmo assim, ele não retornou. Ele decidiu que iria procurá-los. Ele estava decidido a achar seus irmãos se poder retornar com notícias para Jacó, seu pai. Gostaria de fazer uma pequena reflexão. Será que nós, eu e você, não aproveitaríamos a chance para dar meia volta e retornar? Ana, eu até aproveito aqui a oportunidade de falar para você, jovem, você que é filho. Pense nisso. Quando seu pai ou sua mãe te pedir para fazer algo, alguma coisa que você acha ruim, não diga, não dá, não funciona, não vou fazer, vou voltar. Não, porque José não fez isso, ele não voltou. Ele caminhou errante por aqueles caminhos. Foi quando de longe ele avistou seus irmãos. Mas quando eles o viram, novamente brotou em seus corações a ira, e disseram um ao outro: lá vem aquele sonhador mau. Quem ele pensa que é? Ou seja, lá vem aquele metido. Então, quando José chegou perto e acenando com a mão, gritou: meus irmãos. Eles correram ao seu encontro e pularam em cima dele e o agarraram e o jogaram dentro de um buraco. O jogaram dentro de um poço bem fundo. O poço só estava sem água, mas o fato é que não se importaram nem um pouco com o medo e os gritos de José. E ele implorou:
Eu posso imaginar. Meus irmãos, não façam isso comigo. E eles nem se importaram. José gritou lá do fundo. José suplicou. Nas suas lágrimas não comoveu o coração dos seus irmãos e ainda imagine. Se sentaram e foram comer os alimentos que José tinha trazido. Logo uma caravana de ismaelitas passava por ali naquela hora, indo em direção ao Egito. Foi então que tiveram a má ideia de vender José como escravo. E quando começaram a puxá-lo, eu imagino que ele se alegrou achando que seus irmãos haviam se arrependido. Mas não. Mal sabia ele que seu sofrimento estava apenas começando. E José foi vendido como escravo. José tinha 17 anos quando foi levado para o Egito. Seus irmãos acharam que com isso estavam se livrando dele para sempre. Não. Estavam enganados, pois mais ou menos 13 anos à frente, iriam perceber o que fizeram. Assim também acontece conosco. Às vezes fazemos algo impensado que bem lá na frente iremos refletir e enfrentar as consequências. Pode ser algo que falamos, pode ser algo que fizemos, ou até mesmo algo que deixamos de fazer. Aqueles irmãos inventaram uma grande mentira para Jacó quando voltaram. Deram a entender que José tinha sido morto estraçalhado por uma fera selvagem. Mataram um cabrito, sujaram a túnica com sangue. Eu posso imaginar Jacó entrando em desespero, se lamentando, achando-se culpado pela morte do menino, do filho amado, e só chorava. Meu filho, filho. No Egito, José se tornou escravo. Foi comprado dos ismaelitas por Potifar, comandante do exército de Faraó. José tinha todos os motivos para se rebelar contra Deus, amados irmãos. Mas não. Ao invés disso, ele serviu a Potifar com alegria, pois confiava em Deus, que Deus estava com ele. Talvez, ou provavelmente você nunca sofreu uma grande injustiça, ou já foi injustiçado como José. Muitas das vezes nasce. Eu e você. Um pouquinho de injustiça conosco já é suficiente para irarmos, e às vezes até pecarmos na hora da raiva, não é verdade? Devemos lembrar, Jesus, assim como José, foi também injustiçado, condenado à morte por um processo muito rápido e que não foi justo. Ainda assim, mesmo sofrendo dores insuportáveis, ainda intercedeu pelos inimigos, dizendo: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. José era fiel a Deus e obediente a seu senhor Potifar em tudo. José era jovem, forte e belo. E pela sua juventude ele estava com os hormônios à flor da pele. Mas eis que a mulher de Potifar entra em cena, bela, sedutora, e logo a lealdade de José haveria de ser provada. Ela bate o olho nele e tenta a todo custo seduzi-lo, arrastá-lo para a cama, querendo manter relação sexual com ele. Ao que parece, ela não estava satisfeita com seu marido. E com uma voz muito suave, parte para cima. José, pois não, senhora. Deita-te comigo. Não posso, senhora. Deita-te comigo, José. Não posso, senhora. Vem cá, José. Olha aqui. E mostrando-lhe os seios nus, tornou a dizer: Deita-te comigo. Não posso, senhora. Eu não posso pecar contra o meu Deus. Provavelmente essa mulher já havia feito isso antes. Provavelmente ela já estava nua, pelada, sem roupas. E José, o que ele fez? Ele fugiu. Você conhece a história. José tinha tudo para ceder. Jovem, escravo, vendido pelos irmãos, numa terra estrangeira. Mas ele manteve-se firme. Apesar da mulher já o vir tentando dia a dia, conforme o relato bíblico em Gênesis, no capítulo 39, versículo 10. José agradou a Deus, pois foi de caráter exemplar. Mas eu pergunto-nos, sim, eu e você, quando somos convidados a fazer algo errado, talvez consigamos resistir uma ou duas tentativas, mas e se a tentação se repetir todos os dias? Não,
Será que permaneceremos fiéis? Talvez em algum momento fraquejaremos. Se não estivermos firmes na palavra de Deus, só Jesus pode nos ajudar a mantermos firmes como José, a dizer não ao pecado todos os dias, não alimentá-lo, pois ele vem de mansinho, amados irmãos, como quem não quer nada. Se você deixar, ele tomará conta e depois você terá dificuldade de mandá-lo embora, por se recusar a atender o pedido da mulher de Potifar. José foi preso, acusado injustamente, foi mandado para o cárcere. E ali ele ficou mais ou menos 13 anos inocente. Mas o Senhor era com ele, e Deus sempre recompensa quem é fiel. José havia feito o que era certo. Em nenhum lugar na Bíblia lemos nenhuma queixa dele. Assim também Deus nos honrará se permanecermos fiéis a ele. E lá no fundo da prisão, seria até natural José pensar que Deus havia se esquecido dele. Mas um dia Deus começou a agir. Pois 2 oficiais do palácio foi parar na prisão, pois haviam feito algo de errado. Lá na prisão, esses homens sonham um sonho. José interpreta, eles saem da cadeia. Isso mais tarde chegou aos ouvidos de Faraó. Mas já havia se passado 2 anos. E José continuava na prisão, injustamente. José parecia ter sido esquecido ali e seu sonho parecia que não iria se cumprir. Mas de repente Deus mudou a situação. Faraó sonhou e José interpretou também. Então sua vida começa a mudar. Nisso ele já estava com 30 anos. Se tornou governador de tudo. Pode parecer muito, ainda mais para quem ficou mais de 10 anos preso inocente. O que podemos aprender com toda essa história? Antes de você estar por cima, terá de passar pelo vale, terá de passar pela prova. Faraó ficou tão impressionado com José que o colocou como governador de todo o Egito. Agora seria fácil. José agora poderia se vingar da mulher de Potifar. Por levar mentido, mandando para a prisão. Não. Ao invés disso, ele preferiu esquecer. E você? Eu? Será que agiríamos da mesma forma que José? Ou vingaríamos? Não. José preferiu esquecer. Talvez você está enfrentando uma dificuldade muito grande. Talvez já dura muito tempo, assim como foi com José. Você até ora, mas nada muda. Eu quero te dizer, Deus está no controle, mesmo que nada parece estar acontecendo. Se acalme, espere em Deus, confie. Na hora certa, Deus vai mudar a sua história, assim como foi com José. Talvez esse vídeo ou esse áudio possa parecer que ficou muito extenso, mas procure absorver essa história para a sua vida. Uma última coisa. Assim como o Faraó falou ao povo quando foram clamar a ele por comida, vou falar com José. Gênesis capítulo 41, versículo 55. Deus também diz, vão falar com Jesus. Quem não procurou José morreu de fome. Quem não procurar Jesus enfrentará a morte eterna. Essa voz é do aplicativo Voz do Narrador, mas a interpretação e a exegese do irmão Milton. E se você gostou dessa história, envie ela para uma pessoa que você achar que precisa de ouvir. E depois vá lá no Google e digite Pregador Milton Campos. Lá tem mais mensagens semelhantes a essa. Deus o abençoe.